A USP aqui. A USP oferece uma ampla variedade de cursos e a gente sabe disso, né? Você poderia nos contar sobre algumas das áreas mais populares no ICMC e o que os estudantes podem esperar ao se inscrever nesses cursos? Claro. Bom, pensando na parte de programação, né, a gente tem 3 cursos assim que geralmente o pessoal fica sempre em dúvida, né, do que fazer, que é o bacharelado em ciências de computação, que foi que eu fiz, o bacharelado em sistemas de informação e a engenharia de computação. Né? De computação tem esses, claro, tem bacharelado em ciências de dados, estatística, que pega parte de computação, parte de estatística, tem o da estatística, tem os de matemática, né? Mas eu diria que assim, os 3 mais da minha área, né, de computação claro mesmo. Que você vai falar da tua área, claro, mais né? Especificamente. Sim, são esses. E aí, é válido. Cada um deles tem um foco um pouco diferente, né? A ciência da computação, que foi o que eu fiz, ela é focada na ciência, né? Então, você acaba vendo muito mais a parte teórica de computação. Tem muito cálculo, muita matemática, né? Ao ponto de ser difícil, assim... Mas você não passa também por isso? É pra você entender a base, passar, né? Porque, por exemplo, você vai estudar uma rede neural. Tem muita parte matemática ali por trás, estatística. Então, se você quiser, de fato, por exemplo, fazer um modelo de rede neural, você precisa ter essa base, né? Até mesmo para jogos, por exemplo, você vai fazer parte de computação gráfica, que a gente tem, tanto em sistemas de informação quanto em ciência de computação tem. Computação gráfica é tudo matemática, né? Multiplicação de matrizes aqui e ali, faz rotação, faz não sei o quê. Então, muita álgebra linear, que é uma disciplina que a gente tem também em ciência de computação. Então, essa base matemática é muito importante. Os sistemas de informação, por exemplo, não tem tanto. Tem sim, também vai ter que estudar cálculo, vai ter que fazer essas coisas. Deixa eu abrir um parênteses agora. Deixa eu falar com você que está aí vendo a gente, né? Aqueles que estão super curiosos e querendo entrar nessa área. Gente, tem que estudar, não tem outra coisa para eu te dizer a respeito disso. Se você não se dedicar, se você não passar por todas as fases, não adianta. Então, quer dizer, o sonho não vai acontecer. Não é verdade, professor? É verdade. Não, a gente tem que estudar bastante. Não é uma área fácil. Não é que é difícil, mas precisa sentar e estudar. Por exemplo, na época que você estudava, né, antes da faculdade, quem gostava de matemática? Pô, era difícil. Eu achava até legal, assim, mas olha, eu tinha a minha dificuldade, né? Não foi fácil também na faculdade. E seus colegas? Não foi fácil. Meus colegas era mais difícil ainda gostar, então, assim, era difícil. Sempre foi, né? Sempre. Infelizmente. Sim. Mas olha quantos benefícios tem. Exato, e tem muita aplicação legal, né? A gente tem muito, quando tá no ensino médio, essa barreira com matemática, porque a gente muitas vezes não vê aplicação, né? São aplicações que dificilmente a gente vê no contexto do ensino médio. Aí quando chega na faculdade, principalmente no meio, pro final do curso, você começa a ver aquilo aplicado, né? E eu sempre tenho esse negócio que, pô, é chato às vezes você estudar um negócio que você não tá vendo pra quê. Sim. Aí depois você descobre pra quê, você fica, nossa, eu preciso aprender, né? Então muda totalmente, Quantos né, benefícios eu vou ter se eu souber isso? Pois é. Por favor, aprenda matemática, nunca em vão. Não é. Bom, a gente vai falar um pouco mais dos cursos, né? Claro. Como eles se diferenciam Sim. em termos de abordagem acadêmica, a gente já falou um pouquinho, oportunidades práticas também, a gente já falou, mas especificamente você teria alguma dica? Claro. Como eu estava comentando, né, essa parte de ciência de computação é mais ciência. Né? Você vai pensar É um currículo que muitas vezes o pessoal até fala, é muito voltado para academia, para pesquisa. Mas nem tanto. É porque quando a gente olha o mercado, né, de trabalho, a gente tem muita gente, por exemplo, no desenvolvimento web, que é onde tem uma grande demanda. Mas, por exemplo, se você fizer ciência de computação, você vai estar muito bem preparado para trabalhar com inteligência artificial, né, que é o grande hype do momento ali, né, que todo mundo fala e tal, com parte, por exemplo, de processamento de imagem, com computação gráfica, com análise de dados também, né? Então, assim, é um curso que vai te preparar para toda a extensão da computação, né? Ele é um curso bem amplo que vai te dar uma baita oportunidade de ir para onde você quiser. Tem aí o sistema de informação, que é um curso noturno, né, que é mais voltado para o mercado de trabalho. Claro, você ainda vai aprender as bases da matemática, vai aprender uma formação bem sólida de computação no geral, que vai permitir, se você quiser e tiver interesse, seguir para IA, né, seguir para computação gráfica, seguir para essas outras áreas. Não é porque é noturno e é esse outro Exato. curso que não também dá base para as áreas
né, exato. específicas. Mas ele tem um foco muito maior em, por exemplo, como você faz uma startup, como você gerencia o seu negócio, como funciona, né, os modelos de empresas maiores para você entrar e já ter uma preparação um pouco mais voltada direto ao mercado, né? E aí tem engenharia da computação, que é um pouco mais de hardware, né? O que você chuta, a gente gosta de brincar, né? O software é o que você xinga e o hardware é o que você chuta para funcionar. Que só... eu vou descobrir um monte de coisa aqui, gente. Exato, tem essa brincadeira antiga aí, né? Mas a engenharia da computação, ela junta, por exemplo, coisas de elétrica, eletrônica. Então, por exemplo, se você tem uma visão de criar um sistema embarcado, né? Algum, por exemplo, dispositivo que a gente chama de vestíveis, né? Fazer um relógio inteligente, alguma coisa assim. Engenharia de computação pode ser mais a sua praia, né? Você vai, claro, aprender bem computação, aprender cálculo, aprender essa matemática, mas com um foco de, beleza, como eu faço isso para embarcar esse sistema, né? Colocar o computador em algo que não é um computador que a gente usa na mesa, algo menor, por exemplo, um carro, às vezes um trator, né? Tem muita gente que fez engenharia da computação que trabalha no setor agrícola, né? Fazendo aqueles tratores autônomos que dirige sozinho, faz as coisas tudo sozinho. E é impressionante quantas são as possibilidades dentro da matemática. Porque a gente acha que a matemática não é cálculo, é só aquilo que você não gostava no ensino médio, que você está fazendo aí. Não, goste, por favor. Veja o outro lado, como a gente está conversando aqui com o professor, que vale muito a pena, né, professor? Então, foque no estudo. Eu fico sempre batendo nessa tecla, tem que estudar. Porque fala sério, gente. Não é fácil, não, tem que estudar bastante. Mas uma notícia boa, pessoal, ó. Muitas carreiras vocês vão seguir, vocês não vão precisar ficar batendo no cálculo o resto da vida. É pra você ter o conhecimento, entender, mas vocês não vão ter que, sei lá, ir programar e ficar resolvendo integral, ou trigonometria, essas coisas. Em conhecer, mas não quer dizer que vai fazer o resto da vida. Exato, não assusta não. Não assusta não.